Doce paz de nosso Senhor Jesus, amados. Então estamos nos preparando para a live desta noite, no culto de adoração ao Senhor Jesus. Eu quero agradecer a você que já está ao vivo conosco, abençoar a sua vida. Eu queria um celular para dar uma olhada, amiga. É ao vivo, então não se preocupe. Nós saímos um pouco das formalidades. Quero abençoar a vida da Lígia, que Deus te abençoe, Lígia, o Paulo, o Gabriel e a avó tremendamente. Isabela, que Deus te abençoe. Cláudio Leandro Castanho Machado, que Deus te abençoe poderosamente. Vonir Rosiac, Miriam Nunes, Jane Mateus Padilha, que Deus te abençoe. Abençoe a Michele e a Elana, tremendamente, temos orado muito por vocês. Martinha 1313, Rossano, abençoamos nessa tarde a vida de vocês. Que bom, né? Estar em contato novamente. Glória a Deus. Natália Dilo Pasquale, Giovanni, abençoamos poderosamente a Sofia e
Monte Belo do Sul, que Deus os abençoe aí nesta terra gloriosa. Cláudia Cavalheiro, que está com toda a família assistindo, que Deus te abençoe poderosamente. Márcio, Deus abençoe. Marcelo, um abraço, um beijo, amém. A dona Vanderleia, um abraço, Vanderleia, Bruna, Isadora, dona Geni, Visandro Reimar Gerlach Prates, Deus abençoe a Ellen, que está de volta, passando uns dias com os pais. Deus abençoe Manuel, a Isabel, um abraço forte, um abraço forte a todos vocês, um abraço forte ao Eric quando conversarem com ele. Deus abençoe poderosamente Carol, o Evandro, Deus abençoe tremendamente a Rosane, que está nos últimos dias da gestação. Que Deus te guarde e te abençoe tremendamente. Renato, o Azaf, meu companheirão, a Kathleen, que Deus abençoe. Leila Bonamigo, da cidade de Veranópolis, que Deus te abençoe poderosamente, a ti e tua casa, de forma tremenda. Nunca esqueça que você é a igreja em Veranópolis e aquela que tem a palavra das boas novas da salvação. Prega, ministra, profetiza e abençoa nessa cidade. Adelar Antunes Fernandes, que Deus abençoe. Eliseu Carlos Costa Ros, Catiane Tutenhagen, Gabriel, Karen Maidana, Deus abençoe. Abençoe o William poderosamente. Dona Lúcia, seu Pedro, beijão, amém. Nós vamos já iniciar a live dessa noite. Eu vou pedir ao Felipe que dê licença. Vou chamar a Carla aqui para um breve bate-papo, amém? Esteja curtindo a página, amados, convidando, compartilhando a página, para que os irmãos possam estar adentrando este tempo, ao qual o Senhor vai ministrar conosco. Só um segundinho que eu vou ajustar algo da sonoplastia, só um pouquinho. Sonoplastia. Tudo bem. Com licença, Carla. Para quem conhece, essa é a Carla. Para quem não conhece, essa também é a Carla. Também sou. Nossa filha do coração. Isso tu prende no teu bolso, tá? Aqui, ó, isso, pronto. Tá ligado? Tá ligado. Levanta a bolsa. Aí, pronto. Então é a Carla e nós estamos a alguns minutos de iniciar o culto. Quantos, Felipe? Mais ou menos. 2 minutinhos de começar o culto, antes de orarmos, iniciarmos o louvor e a adoração. Eu gostaria de bater esse papo com a Carla, porque há dias que nós não nos víamos, né? Você imagina, olha a felicidade. Mas a Carla, ela trabalha num dos setores de ponta do município, que é no Poder Judiciário, e ela, mais do que ninguém, tem acompanhado todo esse desenrolar, tanto na saúde quanto na questão da economia, e ela tem visto coisas que nós não vimos, então todas essas informações têm chegado a ela. Eu vou fazer algumas perguntas básicas, nenhuma pergunta fora do trilho, todas elas comportadas, para nós também ouvirmos a Carla e entendermos o que ela tem passado nesses dias como pessoa, como irmã em Cristo, como colaboradora no município, dentro dessa área que é o Poder Judiciário, que é importantíssimo, enfim, num contexto geral, Carla. Como é que tem sido esses teus dias de quarentena? O Rossano diz quarentina. Nós falamos, o descendente de italiano fala quarentina. Eu acho que ele tem um viés italiano. Mas então, nesse período de quarentena que nós tivemos, então, os decretos, esse período de afastamento da comunhão do corpo na igreja, mas isso não tem se esfriado, nós temos comunicado, orado, relógio de oração, aquela coisa toda, pedidos intercessórios que acabam terminando em tuas mãos. Muitos pedidos então, intercessórios. Como tem sido esses dias para ti? Tem sido bênção. Para mim tem sido bom. Eu tenho trabalhado em casa normalmente, cumprindo o meu expediente. Bastante trabalho e é bom trabalhar em casa, Eu digo que tem sido bom porque, assim, apesar de a gente sentir, sim, saudade dos irmãos da igreja, mas eu não tenho problema de ficar sozinha, Nunca tive. Para mim é bênção. E trabalhar em casa, então eu já estou preparada para trabalhar em home office, Por mim eu nem voltava mais por fora, porque eu estou gostando desse negócio, Não tem sido bom, bem bom, e a gente tem tido mais tempo realmente, para buscar o Senhor, embora eu esteja cumprindo o expediente, não tenho aquele tempo de deslocamento que a gente gasta, então acaba que vai acrescentando um tempinho aqui, um tempinho ali,
A gente não tem o período de deslocamento até a igreja, então tudo isso é um tempo a mais para orar, né? Mas bastante trabalho nesse tempo. Orado bastante? Orado bastante. Muito bem. Eu não deixei de observar um detalhe, né? Tu gosta de ficar em casa, não tem problema de ficar sozinha. Eu pensei até que tu ainda estava trabalhando no fórum, mas nessa semana em casa então, né? E me diz uma coisa, quantos animais de estimação? Nenhum. Desculpa, demorei um pouquinho para contar. É um universo um pouco diferente do nosso, né? 3 filhos, 2 gatos e um cachorro. Variavelmente em 5 dentro de casa e 3 animais na porta dizendo pelo amor de Deus, com os seus olhos, abram a porta. Isso é desafiador, né? E Carla, hoje à tarde nós fomos até as dependências da igreja, né? A sala, e nós tínhamos que ver algumas coisas lá, enfim, e a gente entrou, eu e a minha esposa, e tu entra naquele ambiente, né? Preparado para o culto, as cadeiras alinhadas, que nós deixamos no último dia que nós fomos, na sexta-feira, eu e o Felipe, a gente deu uma geral na sexta final da tarde, né? Recolhemos lixos, alinhamos algumas coisas, e aí tu olha todo aquele ambiente, as cadeiras alinhadas, o altar preparado para o culto, todo preparado para o culto, e é inevitável a gente não sentir a falta, né? Então nós fomos para a cozinha, e aí tu abre, lá estão as xícaras de quem ia orar de manhã, as colheres, tudo colocado, a cozinha toda organizada, e tu começa a te lembrar, puxa, são 5 da tarde, já seria horário de estar saindo, vir para cá, e aí tu olha para a sala vazia e te vem à memória, inevitavelmente, os irmãos chegando, né? Como é que tem sido para ti administrar esse momento, que é o momento da comunhão? Porque o trabalho segue normal, né? Não sendo no fórum, sendo em casa, né? A questão dos processos, enfim, segue normal. Mas a questão de tu estar separada da comunhão do corpo fisicamente. Tem os meios de comunicação, as redes sociais, nós estamos falando todos os dias, né? Então nós estamos nos comunicando como igreja todo dia, então não há nenhuma questão de ser monótono, porque a intercessão, ela está rodando direto. Mas a comunhão física, me conta um pouco como é que tu sentiu isso. Olha, como eu disse, a gente sente sim falta dos irmãos, de abraçar, de só não de apertar a bochecha. Isso aí a gente dispensa de abraçar, de ficar com os irmãos, mas Tá ligado? Como eu entendo que há tempo para todas as coisas, não sei o que entende isso é bíblico, eu acredito que assim, a gente tem que viver cada dia dentro daquilo que a gente pode viver, né? Porque isso é uma coisa que eu aprendi, demorei, mas aprendi na minha vida, não sofrer por aquilo que eu não posso ter, né? Então, assim, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar, né? E esse é o tempo de se afastar. Eclesiastes 3. Tu puxa agora aqui a tua blusa que eu vou centralizar esse microfone. Faz um viezinho assim, ó. Um viés. O que é um viés? Eu não sei o que é um viés. Um viés é um viezinho. Aí estou. Então nós vamos botar aqui, ó. Direto debaixo da tua boca, porque tu fala baixinho. Tá. E o microfone precisa captar. Amém, amados? Uma breve entrevista com a Carla, né? Para quem não conhece é a Carla e para quem conhece ainda é a Carla. E nós vamos estar orando agora, dando início ao culto, amados. Amém? Então, onde você está aí, coloque a mão no teu coração. Se você está com sua esposa ao teu lado, dá a mão a ela, enfim, os teus filhos, junta eles para perto. Gostaria de fazer essa oração com você neste momento tão importante, né? Que é a nossa celebração ao Senhor. Amém? Feche teus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, por tua fidelidade. Nós te agradecemos, Deus, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Ministra nesta noite os corações, Senhor, tocando, Deus Pai, de uma maneira poderosa na vida de cada um. Nós já estamos, Senhor Deus, há vários dias nesse período de quarentena. Estamos praticamente há 10 dias, Senhor Deus, nesse período de pré-isolamento, e muitas coisas têm acontecido. Senhor, tu tens nos levado de volta ao seio da nossa casa, temos convivido com os nossos familiares, tu tens despertado coisas que não sentíamos e nos levado a viver situações que não vivíamos há muito tempo, porque a nossa agenda estava muito apertada. Deus, nessa tarde nós te agradecemos. Te agradecemos porque tu nos fizeste voltar ao princípio da essência da família, ao princípio da comunhão, a nos importarmos mais, nos envolvermos mais, Senhor, a estarmos mais perto uns dos outros, mesmo que fisicamente distantes, Senhor. Há um envolvimento maior.
Nessa tarde, Deus, acende o coração dos teus filhos em buscar mais e mais a tua face, Senhor. Nós vivemos, Deus Pai, aquilo, Senhor, que tu vinhas ministrando, Senhor Deus, há mais de 2 anos, Senhor. Alguns de nós estávamos ligados e hoje entendemos que o que está acontecendo é aquilo que tu vinhas falando, Senhor. Aqueles, Deus Pai, que não estavam, Senhor Deus, no culto, Senhor Deus, estavam somente de corpo presente, Senhor, hoje se surpreendem com tantas informações que têm chegado, mas nada é novo. Tudo, Senhor, tu já havia dito para nós. A tua palavra diz que tu nada permites sem antes avisar os teus, e tu havias avisado, nós te agradecemos. Nessa tarde queremos dizer que a honra, o louvor, a glória e a adoração são teus, Senhor, e há uma palavra do teu coração ao nosso coração. Prepara o coração dos teus filhos, Deus, que estão acompanhando essa live. Prepara nossos corações. Prepara o coração da Carla, Senhor, que irá ministrar a tua palavra, Senhor. Jesus vai trazendo a ela a revelação de coisas grandes e firmes que ela ainda não recebeu, Senhor, mas que estão, Senhor, destinadas esta noite a alcançar os nossos corações. Enquanto, Deus Pai, ela for ministrar, mantém nela, Deus Pai, a certeza da segurança do teu cuidado, Senhor Deus, e dá a ela, Deus Pai, a voz como a voz de muitas águas, Senhor. Assim, Deus, que a autoridade e a ousadia do teu Santo Espírito que já estão nela operem nesta noite poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém? Fica ligado, amado. Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. É ao vivo. E aí, pessoal, o pastor tinha que dar uma deixa boa, né? Ele é o pastor, ele pode. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe todos vocês nessa noite. Vamos adorar o Senhor Jesus. Abra o teu coração. Deus tem algo novo para nós nessa noite.
te sentir, queremos te sentir. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Eu tenho feito pra beber com meus sentimentos. Somos herança. Somos sua herança, ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à eleição. Essa graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que ele me ama. Ele me ama. Oh, libera teu amor nessa noite, Senhor. Oh, me ama. Ele me ama. Me ama, ele me ama, ele me ama, eu canto santo, declara ele, oh, digno, 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 igual a ti. Declaramos uma só voz essa noite. Eu canto, receba a salvação da sua vida, receba a libertação. Eu canto digno e não há outro igual a ti. Uma das coisas que eu fui ministrado hoje à tarde foi a diferença entre a religião e a graça. A religião nos chama em que devemos ser bons. A graça nos dá bondade. A religião, ela exige que nós sejamos santos, mas a graça faz com que nós sejamos santos. A religião prega um milagre, mas a graça, o amor de Deus faz que nós vivamos o milagre. A religião prega o amor, mas a graça, o amor de Deus faz com que nós vivamos o amor em espírito
encher esse lugar, vem encher esse lugar, vem encher esse lugar. Abrimos as portas dos nossos corações. Nós queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais da tua presença, ó Deus. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Te damos honra, te damos glória. Declara ele tudo teu ser. Teu é o poder, oh, pra sempre. Amém. Te damos honra, oh, te damos glória. Toque o céu pra tua coração nessa noite. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Então vem incendiar meu coração, meu Deus altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos honra. Levante, levante suas mãos e ore. Te damos honra, o teu é o poder, oh, pra sempre. Amém. Vamos! Te damos honra, te damos honra, oh, teu é o poder, pra sempre. Amém. E o teu reino vem, oh, teu reino vem. Receba o reino de Deus sobre a tua vida. Teu reino vem, teu reino vem. Te beijar, te ouvir pela manhã, te tocar, te sentir em toda a terra. Te beijar, te ouvir, declare. Sinta ele na sua casa agora. Pela manhã, sinta a presença dele. Te tocar, te sentir em toda a terra. Vamos! O teu reino vem. Libera tudo nessa noite pra lá. Teu reino vem. Gerando a sua lei. Teu reino vem. Teu reino vem. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu sinto nessa noite mover muito forte do rio das águas do Senhor sobre a tua vida. Quem já pisou, oh, mergulhe, mergulhe no rio de Deus. Em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, oh, a glória de Deus.
Feche teus olhos um instante. Maravilhoso Deus, nós te adoramos nesta noite e te agradecemos pelo período, Senhor Deus, que tu nos permite te adorar na beleza da tua santidade, Senhor. Nesta noite, Deus, consagrando as nossas vidas a ti, Senhor, uma vez mais, e rendendo o nosso entendimento cativo ao senhorio de Jesus Cristo e declarando que a voz do Santo Espírito do Deus Altíssimo tem toda a liberdade. Sabemos, Deus, que em meio aos louvores, Senhor, tu tens liberado cura, reconciliação, restauração, libertação. Tu tens operado, Deus, poderosamente em nossas vidas. E agora, no momento da palavra, Senhor, é o momento de nós termos o nosso entendimento, a nossa mente renovada nesta noite, Senhor. Ah, Deus Pai, tu tens nos chamado para não nos conformarmos com este século. E neste momento, Senhor, tu tens uma palavra que irá mudar, Deus Pai, decisões, atitudes, escolhas, o rumo, Senhor Deus, das decisões que nós tínhamos tomado. A tua palavra nessa noite vem ao nosso encontro e ela nos confronta, Deus Pai, com as realidades que vivemos pelas tuas verdades eternas. Então, Senhor, o nosso solo, Deus Pai, é o coração, Senhor, e em nosso coração, Senhor Deus, está, Senhor Deus, a liberação para que tu mudes, Deus Pai, que tu operes e que tu transforme as nossas vidas. Muda sim nessa noite. Muda, Deus Pai, nossas decisões. Muda, Senhor Deus, nesta noite nossa personalidade. Muda, Deus Pai, nossos conceitos que estavam embasados em circunstâncias terrenas. E nos traz, Deus Pai, para o relacionamento pessoal para contigo. Abençoamos a tua filha nesta noite, que irá ministrar, Deus. Que a tua graça seja sobre ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então você tem a oportunidade de ser ministrado. Não saia da live e permaneça, porque nesta noite há respostas da parte de Deus para a tua vida. Amém? Deus te abençoe. Carla, com a palavra. Só dessa vez eu não vou derrubar a cadeira. Amém. Fica aí, então. Tentar não derrubar. A graça, a paz e a alegria do Senhor estejam conosco. Amém? Essa foi para ti, Samuel, que gosta do meu cumprimento. Quero convidar os irmãos nessa noite, quem tiver a Bíblia em mãos, a abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. A partir do versículo 5º. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Amém. Há alguns dias atrás, não sei quantos dias, alguns dias atrás, antes dessa situação começar, do nosso confinamento começar, eu estava orando e o Senhor, Ele me falou algo.
ele falou que era necessário que fosse implantada uma cultura de oração no meio da igreja. E eu falei, mas Senhor, o que eu preciso fazer sobre isso? Fiquei refletindo sobre o que o Senhor falou e perguntei o que eu posso fazer, Senhor, sobre isso. O que eu devo fazer? Eu devo pregar sobre isso? Eu devo propor ao pastor uma campanha? Eu não sei, Senhor, o que Tu queres que eu faça? E o Senhor não me respondeu. E poucos dias depois nós entramos nessa situação, então, de quarentena, de confinamento. E inevitavelmente nós entramos num período em que a oração ela tem feito mais parte das nossas vidas do que ela vinha fazendo. Assim eu creio, assim nós esperamos e assim eu creio. E então eu percebi que aquilo que o Senhor estava me falando, aquilo que Ele havia me falado sobre a necessidade de estabelecer uma cultura de oração, Ele mesmo já estava providenciando isso para a igreja dele. E eu fiquei refletindo sobre isso e pensando que realmente, como nós oramos pouco, como a igreja de um modo geral ora pouco. Eu converso com muitas pessoas e as pessoas que a gente conhece, na verdade, a gente sabe quem ora, quem não ora, não porque as pessoas dão satisfação da vida delas para nós, mas pelas próprias conversas, elas vão dizendo, ontem eu estava orando, o Senhor me falou. E algumas pessoas, claramente, elas não têm essa vida de oração com Deus. Elas não têm esse hábito de orar. Mas é interessante que o Senhor ele me falou sobre cultura. Ele não falou simplesmente sobre orar, ele falou sobre uma cultura de oração. E o que é uma cultura? São os costumes, são os valores de uma sociedade ou de um grupo. E aí eu pergunto nessa noite, será que nós, como igreja, podemos dizer honestamente que nós temos uma cultura de oração? Se o Senhor nos perguntar isso nessa noite, nós podemos dizer, sim, Senhor, nós temos uma cultura de oração. E isso eu não estou dizendo individualmente, isso como igreja mesmo, como corpo, porque é claro que muitas pessoas oram, muitos de nós oramos. Uns oram mais, uns oram menos, uns oram nada, uns oram quase nada. Mas a grande verdade é que chegou o tempo, e esse tempo ele não pode mais ser adiado, em que verdadeiramente seja estabelecida essa cultura de oração dentro da igreja. É necessário isso, é para isso que o Senhor ele está nos chamando nesse tempo. Eu sei que nem todos nós estamos em quarentena, alguns de nós estão trabalhando, alguns estão trabalhando normalmente, mas como eu falava para o pastor antes, a gente tem, mesmo quem está trabalhando em casa, tem no mínimo a mais o tempo de deslocamento. Aquele tempo que nós usávamos para nos deslocar até o trabalho, para ir até o trabalho, para voltar do trabalho. Aquele tempo que nós usávamos para ir até a igreja, para voltar da igreja, para ir para os nossos compromissos, para voltar dos nossos compromissos. Então, se tem desculpa que nós não podemos dar para Deus nesse tempo, é de que nós não temos tempo. Essa desculpa realmente não cola mais. E aí, o Senhor me perguntou mais uma coisa. Qual é a posição que a oração ocupa nas nossas vidas? Dentro do nosso dia de 24 horas, qual é a importância da oração? Qual é a colocação da oração na nossa lista de prioridades do dia? Quantos entendem que é importante orar já na primeira hora da manhã? Quantos entendem que é importante orar no final do dia? E eu não quero aqui estabelecer um padrão de horário ideal, de jeito ideal de se orar. Mas eu quero compartilhar algo e eu quero confessar algo para vocês. Até não muito tempo atrás, eu tinha uma crença, não era uma crença, eu tinha um pensamento seguinte. Lá vai a confissão primeiro. Eu nunca orava de noite, antes de dormir. Nunca tive hábito de orar antes de dormir. Sempre agradeci a Deus. Quando eu vou dormir, me ajeito lá na minha cama, estou preparada para dormir, eu agradeci a Deus pelo dia, agradeci a Ele por ter um conforto, por estar me deitando numa cama confortável. Mas orar antes de dormir, não. Porque eu tinha o seguinte pensamento, outra confissão. Eu vou orar agora antes de dormir, eu vou pegar no sono dormindo, né? Vou pegar no sono orando, né? E eu pensava assim,
Eu pensava assim, bom, trabalhei o dia inteiro pensando, porque o meu trabalho, ele é basicamente intelectual, então assim, eu não canso fisicamente, mas tem dias que é bastante puxado, eu chego em casa muito cansada, e às vezes a gente já vai emendando com os outros compromissos, ou com o culto, ou com outras coisas. E quando eu chegava em casa, no final do dia, o meu pensamento era, eu vou sentar aqui no meu sofá e eu vou assistir alguma coisa leve, porque eu quero mais, e assim, relaxar minha cabeça, eu não quero pensar em nada. Mas durante todo esse tempo, sempre teve algo no meu coração que me dizia que eu precisava orar antes de dormir, que eu precisava tirar esse tempo. Aí estava lá eu sentada na frente da televisão assistindo alguma coisa pensando, mas eu tinha que orar. Mas aí eu ficava com as minhas desculpas, não, mas agora eu já estou muito cansada, eu já estou com muito sono, não vai dar, esse negócio não vai fluir, não vai ser produtivo, e eu vou pro meu quarto é para dormir mesmo, não vou para orar, e aquela coisa toda. E aí há um tempo atrás eu fui pro meu quarto e estava assistindo um vídeo curtinho de um homem de Deus falando sobre algo. Ele não estava falando sobre orar antes de dormir, não era isso, ele estava falando sobre oração, sobre vida com Deus. E aí ele falou algo assim, e aí você entra no seu quarto, seja no sofá, seja no chão, você deita e você levanta os seus braços, e ali você fica esperando o Senhor te tocar, e aí você fica orando, e aí você fica invocando o nome do Senhor. Eu pensei, sim, mas não antes de dormir, né? E ele não estava falando sobre isso. Mas nessa mesma noite, enquanto eu ouvia ele falando isso, e assim que ele terminou de falar, eu estava na minha cama ajeitada já, os travesseiros ajeitados, lá confortável, eu levantei as minhas mãos e aí eu comecei a orar. E aí eu comecei a sentir o toque do Senhor, e aí eu comecei a buscar Ele, e aí eu entendi, finalmente, depois de muitos anos, que eu posso sim orar antes de dormir. Que eu posso, mas que tem que ser uma escolha minha. Porque para fazer isso eu precisei desligar a televisão, eu precisei abolir da minha vida esse hábito que eu tinha de muitos anos, de que a última coisa que eu fazia antes de dormir para relaxar era assistir alguma coisa, normalmente uma série policial, alguma coisa assim, e era algo que estava assim enraizado na minha mente, que não, orar antes de dormir não, mas foi algo assim que mudou a minha vida, que mudou o meu relacionamento com Deus, porque eu entendi que eu posso sim me privar de algo que eu entendia que era aquilo que servia para desanuviar minha cabeça, e que eu posso optar por passar esse tempo diante de Deus. E o mais incrível é que eu não sinto sono quando eu oro no meu quarto, eu oro na minha cama mesmo, ajeitada lá nos meus travesseiros, eu levanto os meus braços e aí eu oro a Ele, e aí um pouco eu intercedo, um pouco eu oro por mim, um pouco eu adoro, um pouco eu oro em línguas, e isso tem mudado muito a minha vida, o meu relacionamento com Deus. Eu compartilhei uns meses atrás o que Deus fez na minha vida sobre orar de manhã, porque também era algo que para mim era inconcebível levantar mais cedo para poder orar. E aí você deve estar pensando, mas tu orava quando? Então não gostava de orar de manhã, não gostava de orar de noite, então não orava nunca, né? Eu orava no horário que eu achava mais conveniente, mas há muito tempo eu sentia uma necessidade de dedicar no mínimo a primeira hora do meu dia para o Senhor, e foi algo assim que ele operou um milagre na minha vida, porque quem me conhece, saber que eu estou levantando às 6 da manhã para orar é algo assim fora do normal, é realmente fora do normal. E eu compartilhei, até quando eu compartilhei com a igreja, que algumas vezes eu não aguento o período, o sono me vence, e daí eu já convido Jesus para fazer um soninho comigo ali mesmo, mas conforme o tempo ele está passando, isso assim está virando um hábito em mim, e o sono vai diminuindo. O sono vai diminuindo, é incrível, é sobrenatural o negócio. Mas para isso precisa de algo que eu falava sobre isso, eu e Felipe conversávamos sobre isso hoje à tarde. Isso requer disciplina espiritual. Isso é algo que o Senhor ele tem me pedido já faz um tempo, que eu preciso ter disciplina, porque como eu disse, eu orava, mas eu orava no momento que eu achasse mais oportuno, mas eu não tinha assim, eu não conseguia ter um hábito, um costume de orar nos mesmos horários. Eu queria muito, meu coração, Deus sabe o quanto meu coração queria orar a cada manhã, Deus sabe o quanto meu
coração, no meu coração, eu queria orar antes de dormir, mas eram coisas assim que eu acreditava que não era para mim. E aí Deus vai movendo, Ele vai movendo na vida da gente. E aí eu introduzi um outro hábito, isso graças ao tempo de quarentena, de orar também no final da tarde. Então era algo que eu também não conseguia muito, aliás, eu tirava muitas vezes esse período para interceder, mas um período não o período que eu gostaria. E nesse tempo de quarentena o Senhor, Ele tem me oportunizado também, no final de cada tarde, ir diante dEle e adorar Ele. Então tudo isso veio com uma disciplina espiritual, tudo isso tem vindo com um esforço da minha parte, e graças a isso hoje eu consigo ir buscar o Senhor a cada manhã. Eu consigo ir consagrar a primeira hora do meu dia a Ele, e ali é o momento que eu intercedo pela igreja, e eu tenho ido diante dEle no final de cada tarde, eu tenho ido diante dEle no final de cada noite, e isso tem me atraído mais a Ele, isso tem atraído mais o meu coração a Ele. Mas, voltando à importância da oração, aqui eu estou falando sobre hábitos, aqui eu estou falando sobre coisas que o Senhor, Ele tem mudado na minha vida, Ele tem gerado no meu coração. E de repente, eu não sei, mas de repente alguns estão pensando, mas a posição para orar é de joelhos? Como assim orar deitado? Pois bem, eu nunca achei que estar de joelhos fosse um requisito para orar. Nós sabemos que orar de joelhos é uma atitude de rendição a Deus, é uma atitude de reconhecimento da soberania dEle sobre nós, mas não é um requisito para nós orarmos. E eu não estou aqui de jeito nenhum pregando contra orar de joelhos. Há momentos que nós precisamos nos ajoelhar, porque nós precisamos nos humilhar diante de Deus, e Ele é o único diante de quem nós nos prostramos. Então há momentos que nós precisamos sim nos ajoelhar, há momentos que o Espírito Santo de Deus, ele vai gerar em nós essa necessidade de nos ajoelharmos, de nos prostrarmos diante dEle. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que não existe um jeito certo de orar, não existe um horário certo, não existe uma posição certa para orar. O importante é nós termos um relacionamento com Deus. E aí nós vamos para a parte mais importante, que a oração, ela tem que ter a ver, isso sim, ela precisa ter a ver com o nosso relacionamento com Deus. A oração, ela não pode ser simplesmente um ato religioso, aquela coisa que nós vamos e oramos porque nós sentimos uma obrigação de orar, porque senão nós nos sentimos culpados, porque senão nós tememos que Deus, ele vai tirar a mão dele de sobre nós, nós tememos que nós podemos ser atacados, que o inimigo ele pode se levantar contra nós. Mas esse não pode ser o motivo da nossa oração. O motivo da nossa oração tem que ser o desejo do nosso coração de ter comunhão com o nosso Deus, de ter comunhão com o nosso amado, porque se não tiver relacionamento com Ele, aí é religião. Aí é simplesmente religião, é uma prática religiosa, e se nós oramos simplesmente por uma prática religiosa, então essa oração ela não tem efeito, porque senão nós podemos continuar pegando um terço e rezando o Pai Nosso no terço mesmo, que vai ser a mesma coisa. Nós vemos aqui o próprio Jesus nos ensinando, não uma oração para ser repetida dia após dia, dezenas de vezes no dia, mas nós vemos o Senhor Jesus, Ele nos ensinando um padrão de oração. Um padrão de oração. E nós vemos aqui uma das partes mais importantes que o Senhor Jesus ele fala, que nós quando orarmos, nós devemos ir para o nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que está em secreto. Então, nesse tempo, nós temos ouvido muito falar sobre oração. Todas as nossas reuniões, vez após vez, tem sido falado sobre a importância de orar, tem sido falado sobre a importância de orar em família nesse tempo, das famílias resgatarem algo que, quem sabe, há muito tempo não faziam. Algumas, quem sabe, nunca fizeram, mas nessa noite eu quero falar também para aqueles que estão sozinhos nas suas casas, porque muito tem sido falado sobre família, sobre a importância das famílias estarem unidas, mas alguns de nós estão sozinhos nas suas casas nesse tempo. Mas eu digo para você que você não está sozinho.
Você não está sozinho. O Espírito Santo do Deus Altíssimo, Ele está com cada um. E o fato de nós estarmos sozinhos não nos exime de orarmos, de buscarmos esse tempo com o Senhor. E também o fato das famílias estarem orando juntas não exime a nenhum de entrar no seu lugar secreto. Porque a oração em família, ela é sim extremamente importante, ela é vital para a família, ela é vital para o crescimento, mas a oração no secreto é algo que nada pode substituir nas nossas vidas. Muitos de nós têm uma vida muito corrida, muitos de nós têm uma vida muito atarefada, nós sabemos. São dias em que se trabalha cada vez mais, e aí o Senhor, Ele intervém e Ele oportuniza para nós esse tempo no qual nós não temos desculpa para dar. Nós não temos desculpa para dar. Ninguém pode dizer que não teve um tempo no dia para buscar o Senhor. E aí eu quero nessa noite te encorajar a entrar nesse lugar secreto, a buscar a face do Senhor, a conhecê-lo mais. Quem sabe muitos estão pensando também, mas eu já estou participando do relógio de oração, eu estou orando 1 hora todos os dias pelos pedidos da igreja. Pois bem, glória a Deus por isso. Mas isso também não nos exime de, depois dessa oração que é intercessória, que é extremamente importante, que tem sido vital para a vida de muitos, que tem sido vital para o corpo de Cristo, isso não nos exime de entrar nos nossos quartos, de fechar a porta e de ter um particular com o nosso Deus, de ter um particular com o nosso amado. Porque o interessante e o emocionante é que nós começamos orando com muita dificuldade, porque sim, é difícil. Disciplina espiritual é algo extremamente difícil. Tudo que é espiritual é difícil, porque certamente não é isso que a nossa carne quer. Como eu disse até não muito tempo atrás, o que a minha carne queria no final de cada noite era sentar no meu sofá confortável, ligar minha televisão e assistir alguma coisa que não me exigisse nada, que não me exigisse nenhum esforço, e ali descansar e depois ir para o meu quarto e depois ter a minha excelente noite de sono. Mas o Senhor, Ele espera mais de nós. E aí nós vamos criando essa disciplina e aí nós vamos entrando diante dEle com muita dificuldade, sim, com muita dificuldade. E aí nós vamos nos achegando no átrio. E aí nós vamos sentindo o gostinho de estar mais perto do Senhor. E aí nós começamos a ansiar por entrar no Santo dos Santos. Quantos no nosso meio não conhecem o Santo dos Santos? Quantos cristãos então estão dentro das igrejas há 5 anos, 10 anos, 20 anos, quem sabe 30 anos e ainda não sentiram o toque do Deus Altíssimo? Porque não ousam entrar no Santo dos Santos, porque não ousam mergulhar um pouco mais fundo. Nós recentemente tivemos o nosso retiro de carnaval, cujo tema foi mergulhados na graça. E muitos nesses dias tiveram a oportunidade de adentrar as águas. Muitos nesse tempo tiveram a oportunidade de ser inundados pelas águas do Senhor. Mas muitos, seja por medo, seja por falta de disciplina, seja por descaso, não ousaram entrar nessas águas. E aí, não posso dizer que só deixaram de ganhar, mas posso dizer com certeza que perderam. Porque não procurar conhecer o nosso Deus a cada dia é perder um pouco a cada dia. Porque quando eu penso no nosso Deus, quando eu penso no amor dele por mim, quando eu penso no amor dele por nós, na graça dele derramada sobre as nossas vidas, eu entendo que ainda tantas facetas do Senhor, do amor dele, da bondade dele, que nós não conhecemos, e nós não conhecemos porque nós negligenciamos. Nós não conhecemos porque nós somos tomados de uma preguiça espiritual, porque nós vivemos em meio a uma cultura que pode ser de qualquer coisa, mas não é uma cultura de oração. Nós temos nos adaptado muitas vezes e aceitado uma cultura caída, uma cultura mundana, uma cultura que nos diz que nós precisamos descansar, e sim, nós precisamos descansar, mas aí eu quero te falar algo essa noite. Não existe melhor lugar para descansar do que na presença de Deus. Não existe o melhor lugar para descansar. Muitas vezes nós chegamos em casa depois de um dia de trabalho cheio, carregado, pesado, e nós queremos nos jogar no nosso sofá, nós queremos pegar o controle remoto, queremos simplesmente assistir alguma coisa desde a hora que nós chegamos até a hora de ir dormir.
e o cansaço não passa. Aí nós acordamos no outro dia, já acordamos cansados, já começamos o dia atribulados, porque nós não tiramos um momento sequer para estar diante do Senhor. E assim os nossos dias eles vão se passando, um dia, mais um dia, um outro dia, e aí nós ficamos esgotados. Nós ficamos esgotados do nosso trabalho secular, do nosso ministério, ficamos esgotados com a nossa família, tudo nos cansa, tudo nos cansa, tudo nos esgota, mas nós não vamos buscar descanso naquele que é o único que pode nos dar descanso. Nós precisamos entender que entrar no lugar secreto é muito mais do que um ato de religião, é muito mais do que uma prática religiosa, é muito mais do que uma obrigação. Entrar no lugar secreto é entrar num lugar de descanso em Deus. É entrar num lugar de descanso, é onde nós somos renovados. É onde verdadeiramente nós somos renovados para mais um dia. E quando nós conseguimos ir diante de Deus na primeira hora da manhã, nós podemos ir diante dele. Eu tenho orei não nessa semana que eu estou em casa, mas nos dias anteriores. Senhor, eu venho diante de Ti buscar a graça que eu necessito para esse dia. E por causa disso vai ocorrer tudo certo durante o dia? Não necessariamente. Muito pelo contrário, no segundo dia que eu orei, isso foi um dia extremamente atribulado. Extremamente. Eu estava ainda orando, já estava minha vizinha me mandando mensagem, reclamando do vizinho, pedindo para eu falar com o vizinho. Isso não era nem 7 da manhã. Mas eu já tinha ido diante do Senhor. Eu já tinha ido me fortalecer diante dele, e aí o dia seguiu e o dia foi piorando um pouquinho, mas tudo bem, mas eu orei ao Senhor, eu pedi para ele a graça que eu necessitava para aquele dia, e ele me deu, Então assim, nós precisamos entender que a oração, ela é essencial para as nossas vidas, que não existe relacionamento com Deus sem oração, e não tem propósito oração sem relacionamento com Deus. As duas coisas elas estão interligadas. E quando nós olhamos para a vida de Cristo, aquele que nós dizemos que é o nosso mestre, aquele que nós dizemos que é o nosso Senhor, nós vemos que a vida dele consistia em fazer a vontade do Senhor e orar. Quando ele não estava ajudando as pessoas, curando, orando, ressuscitando mortos, fazendo essas coisas básicas que todo cristão tem que fazer, expulsando o demônio. Quando ele não estava fazendo essas coisas simples do dia a dia, ele estava orando. Ele estava orando. E nós não vemos também na vida de Jesus um padrão exatamente de oração. Por exemplo, de que ele necessariamente orava de joelhos. Eu encontrei procurando rapidamente uma passagem em que o Senhor Jesus ele orava de joelhos, mas Daniel, ele orava 3 vezes por dia de joelhos. E aí eu questiono de novo, mas nós precisamos orar de joelhos necessariamente? Não. A coisa que necessariamente precisa estar prostrada diante do Senhor, quando nós vamos diante dele, é o nosso coração. É o nosso coração, não importa a posição dos nossos joelhos, não importa a posição dos nossos corpos, importa é a posição dos nossos corações. Mas aí eu pergunto de novo, qual é a posição da oração nas nossas vidas? Nos dias em que tudo dá errado, nos dias em que nós estamos passando por tribulações, nos períodos em que nós estamos passando por tribulações, por lutas, por perseguições, qual é a posição que a oração ocupa na nossa vida? Eu creio que infelizmente na vida de muitos a oração ela está em último lugar. Porque infelizmente muitas vezes nós buscamos primeiramente uma solução humana, nós vemos tudo ruir ao nosso redor e nós começamos a pensar o que nós podemos fazer para resolver aquilo. O que eu vou fazer para resolver isso? E daí nós ficamos atribulados, e daí a nossa mente ela começa a se agitar, o nosso espírito ele começa a se agitar, e aí nós percebemos que nós não vamos conseguir resolver, aí nós recorremos ao pastor, que é para isso, né, afinal de contas, ao pastor, aos irmãos, e não tem nada de errado com isso. Eu quero deixar bem claro que não tem nada de errado em pedirmos ajuda ao pastor, em pedirmos ajuda aos irmãos. Nós somos um corpo, nós somos chamados para viver como corpo, nós somos chamados para carregar as cargas pesadas uns dos outros. Mas eu quero te dizer que, em primeiro lugar, é importante que tu busque o Senhor.
que tu vá buscar a tua solução diante do Senhor. E aí, se realmente for uma situação mais prolongada, aí é importante, é imprescindível compartilhar com os irmãos, compartilhar com a igreja, porque daí nós podemos orar uns pelos outros, nós podemos interceder uns pelos outros, e aí nós vamos nos unindo a nossa fé em oração, e aí o Senhor ele vai movendo, e aí depois nós podemos testemunhar diante da igreja, e todos se alegram, e todos se edificam, mas nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade de orar, porque muitos têm feito isso nesse tempo. Muitos de nós têm preferido ir primeiro no pastor, ouvir primeiro o que ele tem para falar, porque depois, se tudo der errado, a culpa foi dele, foi ele que me falou para fazer assim, foi ele que me falou para não fazer nada. Quando o primeiro que nós devemos ouvir é aquele que é soberano, é aquele que é onipresente, que é onipotente e que conhece o nosso sentar, e que conhece o nosso levantar, e que conhece cada uma das nossas necessidades. A palavra fala aqui em Mateus 6:8, eu vou ler novamente, 6:8, parte B. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. O Senhor, ele sabe do que nós precisamos. Mas então, afinal de contas, por que nós precisamos orar? Porque orar, eu vou dizer de novo, é relacionamento com Deus. Orar é relacionamento com Deus. Orar não é simplesmente um monólogo onde nós chegamos diante dele e nós despejamos todas as nossas necessidades e mais, muitas vezes nós chegamos diante de Deus para dar conselhos a ele, para dizer como ele deve fazer na nossa situação, porque afinal de contas a gente só não sabe muito bem como vai funcionar, mas o que tem que fazer a gente sabe. Então a gente chega diante de Deus e diz: Senhor, eu estou com essa situação e eu preciso que tu faça assim, assim, assim e assim, e daí tudo vai dar certo. E não altera a ordem, por favor, Senhor. A ordem do meu pedido é importante, porque se tu alterar aqui pode não dar muito certo o negócio. Quando na verdade, oração tem que partir do nosso coração para o coração de Deus. Nós podemos sim chegar diante dele com todas as nossas necessidades, mas é interessante que quando nós voltamos aqui para o Pai Nosso e nós vemos essa estrutura de oração que o Senhor Jesus ele nos ensinou, quantas coisas daqui são espirituais e quantas coisas são das nossas necessidades materiais. Se nós analisarmos bem, vamos ler mais uma vez juntos e vamos analisar quantas dessas coisas, quantas dessas partes que o Senhor Jesus nos ensinou estão voltadas para as nossas necessidades físicas. Ele diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. É um reconhecimento de que ele é santo. É um reconhecimento de que ele é santo, de que ele reina, de que ele é soberano. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Nós estamos orando por um reino que é espiritual, que é um reino espiritual, que não é um reino dessa esfera terrestre. É o reino de Deus. É um reino que é espiritual, mas que está dentro de nós, mas ele é espiritual. Seja feita a tua vontade. Quantas vezes nós não chegamos diante de Deus e oramos não com essas palavras, mas oramos: seja feita a minha vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. Mas não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós precisamos orar para que seja feita a vontade dele, porque a vontade dele ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando nós não chegamos diante de Deus, dando conselhos a ele de como ele deve agir na nossa situação, nós podemos permitir que seja feita a vontade dele. E sendo feita a vontade dele, não tem o que dar errado. A questão aqui é somente o tempo, mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E aqui sim nós viemos para uma necessidade que nós temos, que é uma necessidade que nós temos de nos alimentar, que é uma necessidade que nós temos de suprimento físico, mas também pode ser entendido como o maná espiritual, que esse também é diário. Então, se eu quiser, eu posso fazer uma leitura do Pai Nosso totalmente voltada para as coisas espirituais. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso é espiritual.
porque o perdão ele é um princípio espiritual e a falta de perdão ela tem consequências espirituais. E não nos deixe cair em tentação. É uma necessidade espiritual, porque se nós cairmos em tentação, aí sim nós vamos partir para a carne, aí sim as coisas vão se manifestar mais no âmbito físico mesmo. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas muitos eu acho que ainda estão confusos, porque de repente estão lendo, mas meu é o reino, meu é o poder e que a glória seja minha. Muitos de nós têm orado, têm distorcido aquilo que o Senhor tem falado e têm centrado tudo nas nossas necessidades, têm centrado tudo nos nossos desejos, nós temos centrado nos nossos desejos, nós temos colocado as nossas necessidades como prioridade, como coisas prioritárias, mas não foi isso que o Senhor Jesus ele nos ensinou. Porque nós sabemos que nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós fazemos parte de um reino que é espiritual, de um reino que é inabalável, e esse reino ele já está dentro de nós, e ele precisa ser manifestado em nós, e ele precisa ser manifestado através de nós, e a oração é uma parte imprescindível da manifestação desse reino. E aí eu quero ler aqui com vocês a tradução Paixão para essa passagem do Pai Nosso. A tradução Paixão é uma versão, digamos assim, não oficial da Bíblia. É de Brian Simmons essa tradução. Não, os teólogos, os mestres, se tiver alguém assistindo que me desculpe. Mas é uma visão, uma tradução voltada para o amor de Deus, voltada para a paixão de Deus por nós, de nós por Ele. E é uma tradução que tem me alimentado muito nesses dias. Eu vou ler aqui para vocês. Pai nosso que habita nas regiões celestiais, que a glória do teu nome seja o centro para o qual nossas vidas se voltam. Manifesta o teu reino e faz com que cada propósito teu seja cumprido na terra como é cumprido nos céus. Nós te reconhecemos como nosso provedor de cada necessidade que temos a cada dia. Perdoa os nossos pecados, como nós temos liberado perdão para aqueles que têm pecado contra nós. Socorre-nos cada vez que enfrentamos tribulações e livra-nos do mal. Eu acho linda essa tradução. Eu acho linda, porque aqui, então, ela é totalmente voltada para questões espirituais. Aqui nós não mais pedimos pelo pão de cada dia, mas nós prontamente reconhecemos o Senhor como nosso provedor. O que de fato Ele é. E de novo, eu vou ressaltar mais uma vez, não é errado nós orarmos pelas nossas necessidades. Não é errado. Mas esse não pode ser o foco das nossas orações, não pode ser a parte principal das nossas orações, porque Deus ele tem muito para fazer através das nossas vidas, Ele tem muito para fazer nessa nação, como Ele de fato está fazendo nesse tempo, Ele tem muito para fazer dentro da igreja, para a igreja dEle, como de fato Ele está fazendo nesse tempo em que Ele tem nos chamado a uma proximidade, em que Ele tem nos chamado de volta a uma intimidade com Ele. Mas se as nossas necessidades pessoais, as nossas necessidades físicas, elas vierem em primeiro lugar, então como fica o nosso relacionamento com o Senhor? Como fica a nossa fé, a nossa compreensão de que Ele é o nosso provedor? Porque muitos nesse tempo andam inseguros, andam com medo, andam em pânico, muito já tem sido falado sobre isso, mas a verdade é que muitos têm recitado o Salmo 91, mas eu não sei se têm compreendido. Eu não sei quantos têm compreendido. Deixa eu abrir aqui. Qual é o requisito para nós sermos guardados pelo Senhor? Eu não sei se todos têm entendido que o Salmo 91 ele não é um mantra, que nós repetimos e que por repeti-lo nós estaremos seguros. Mas ele começa falando claramente que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio.
Então, para nós estarmos guardados pelo Senhor, é pré-requisito que nós habitemos no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, que nós descansemos à sombra do Onipotente. Quantos têm entendido isso nesse tempo? Que não basta eu ir no meu quarto, ler, recitar o Salmo 91, fazer uma oração rápida, sair de lá e tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, porque diz lá na Bíblia que o Senhor, Ele vai cuidar de mim. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Na verdade, nós precisamos ter essa vida com o Senhor. Na verdade, nesse tempo, mais do que nunca, nós precisamos nos abrigar no esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos descansar à sombra do Onipotente, especialmente aqueles que estão preocupados nesse tempo. Porque sim, é natural alguma preocupação, porque são muitas incertezas na nossa economia, são muitas incertezas para essa nação. Alguns, quem sabe, já estão temendo perder os seus empregos, alguns estão temendo perder os seus clientes, e sim, é um tempo de apreensão, mas esse mais do que nunca é tempo de nós nos abrigarmos no esconderijo do Altíssimo. E aí nós poderemos dizer que Ele é o nosso provedor, nós poderemos reconhecer que Ele é o nosso provedor e que não existe outro que pode suprir as nossas necessidades como Ele pode. Muito tem sido declarado sobre a igreja brasileira nesses dias de que o Senhor, Ele tem cuidado dos seus, e isso é verdade. Mas será que todo aquele que se diz cristão, será que todo aquele que está no culto do domingo é dos dele? Será que todo aquele que se diz que é de Cristo, realmente é de Cristo? Ou será que são aqueles que têm vida com Ele, são aqueles que têm intimidade com Ele, são aqueles que buscam conhecê-lo cada dia mais? Nós precisamos, nesse tempo mais do que nunca, ousarmos para entrar no Santo dos Santos. Nós precisamos nesse tempo ousar e entrar no nosso quarto, e fechar a nossa porta e buscar a face dEle. Então, eu vou repetir mais uma vez, nós cumprirmos o nosso horário do relógio de oração é importantíssimo, os nossos irmãos, eles contam com as nossas orações. Mas isso não supre a necessidade de nós depois irmos diante de Deus e buscarmos as coisas do alto, de irmos diante dEle e orarmos pelas coisas espirituais e orarmos para que se cumpra o bom propósito do Senhor nas nossas vidas, que se cumpra o bom propósito do Senhor sobre essa nação. E eu quero abrir um parênteses e, sendo repetitiva mais uma vez, nós precisamos mais do que nunca orar por essa nação, orar pelos governantes dessa nação. Nós precisamos mais do que nunca orar pelo presidente dessa nação, independentemente de partido, de simpatizar com ele ou não, de simpatizar com as ideias dele ou não. Ele é o presidente dessa nação, e nós falamos há poucas semanas atrás sobre o princípio de autoridade, sobre a importância de nós obedecermos a toda autoridade, sobre a importância de nós orarmos por todas as autoridades. E nós falávamos agora há pouco, antes de começar aqui, e eu creio que é o pensamento de muitos, que eu não queria nesse tempo ser o presidente dessa nação, nem ser governadora desse estado, nem ser prefeita desse município. Eu não queria ser autoridade de saúde, e eu não queria ter sobre os meus ombros a responsabilidade de decidir o que é certo e o que é errado num tempo de tantas dúvidas. Porque é assim, um tempo de dúvidas, nós cristãos, nós sabemos que a provisão do Senhor, ela está diante de nós, que aqueles que se abrigam no esconderijo do Altíssimo serão cuidados por Ele, serão guardados por Ele. Mas existe um povo nessa nação, e são milhões e milhões que não conhecem o nosso Deus e estão desesperados. Então há incertezas, há medo, há pânico. O pânico tem se alastrado e tem havido contendas até mesmo entre irmãos, porque são opiniões fortes, opinião dos que acham que nós temos que ficar em casa, opinião dos que acham que nós precisamos trabalhar, e nós precisamos lembrar que nós não somos juízes. Que nós não somos juízes nem para julgar aquele que pensa que tem que ficar em casa e nem para julgar aquele que pensa que tem que trabalhar, mas o que nós podemos fazer nesse tempo é buscar a direção do Senhor, porque exceto aqueles que são empregados, que assim como eu são empregados e tem uma autoridade sobre eles que vai me dizer se eu vou ir para o meu trabalho, se eu vou ficar em casa, aqueles que são autônomos, aqueles que são profissionais liberais, a esses cabe buscar a direção do Senhor para esse tempo, do Senhor, somente dele, e aí tudo dará certo.
eu quero compartilhar mais uma palavra do Senhor que está em Colossenses, no capítulo 3. É algo que o Senhor tem ministrado reiteradamente no meu coração, essa palavra de uns tempos para cá. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então isso vai de encontro, a oração do Pai Nosso vai de encontro com aquilo que o Senhor Jesus ele nos ensinou. Nós temos sim obrigações terrenas, nós temos compromissos terrenos, nós pensamos sim nas coisas terrenas, mas a palavra, ela nos orienta a procurarmos as coisas que são do alto, a pensarmos nas coisas do alto e a pensarmos com uma visão, com um foco no alvo da nossa fé, que é a nossa salvação. Mas cada dia mais nós vamos focando mais nas coisas terrenas, nós vamos nos distraindo mais com as coisas terrenas. E eu quero mais uma vez ler a tradução Paixão dessa passagem, que diz assim: a ressurreição de Cristo é a sua ressurreição também. E é por isso que ansiamos pelas coisas do alto, pois é onde Cristo está sentado no lugar de todo poder, honra e autoridade. Sim, delicie-se com todos os tesouros do reino celestial e encha seus pensamentos com realidades celestiais e não com distrações do reino natural. E não com distrações do reino natural. Ah, distrações! Como tem sido forte as distrações nesse tempo. Eu confesso que é algo com que eu tenho lutado diariamente diante de Deus. Porque, como eu falei antes, a disciplina espiritual, ela não é algo fácil, ela é algo que exige todo um esforço da nossa parte. Mas toda vez que eu vou diante de Deus, eu começo a me perder nos meus pensamentos, eu começo a lutar com os meus pensamentos, mas eu tenho buscado insistentemente diante do Senhor pensar nas coisas do alto. Eu tenho buscado insistentemente diante dEle, que toda vez que eu for diante dEle, eu quero estar com a minha mente voltada para Ele, eu quero estar com o meu coração voltado para Ele, porque eu preciso estar com os meus ouvidos atentos para ouvir a voz dEle. E eu preciso estar com o meu coração aberto para sentir a presença dEle, para sentir o toque dEle. Mas é algo que nós precisamos buscar todos os dias. É uma dessas coisas espirituais das quais nós precisamos buscar, e nós precisamos buscar insistentemente, porque as distrações elas se multiplicam a cada dia. Eu não sei se sou só eu que muitas vezes quando eu vejo eu estou na frente da TV com a TV ligada, um livro numa mão, um celular no outro, e eu já não sei mais nem o que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou fazendo, e é algo que eu tenho feito muito e muito repetidamente sem nem mesmo perceber. E muitas vezes eu também tenho ido diante do Senhor, e quando eu vejo eu já estou com o meu celular na mão, porque o celular vai bipando aqui, vai chamando ali, e aí eu pego para colocar um louvor, e daí eu vejo que alguém mandou uma mensagem, mas é algo que nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar porque nós já passamos boa parte do nosso dia trabalhando nas coisas terrenas. É verdade que nós passamos a maior parte do nosso dia acordados, envolvidos com as coisas terrenas. Então, quando nós vamos diante do nosso Deus, nós precisamos ter o nosso coração totalmente voltado para Ele. Totalmente voltado para Ele. Nós precisamos nos render a Ele. E nessa noite eu quero te convidar a estar orando comigo aí na sua casa. Quem estiver com a sua família, se junte à sua família. Quem estiver sozinho, está com o Espírito Santo do Deus Altíssimo, e eu declaro a presença dEle manifestada na tua vida nessa noite, e eu declaro o toque do Senhor sobre a tua vida nesta noite. Não importa se você está sozinho, se são 2 pessoas, se são 3, se são 5, se os animais de estimação estão juntos. Essa noite é a noite de nós nos voltarmos para o Senhor, é a noite de nós reconhecermos que nós temos assumido uma cultura mundana, que nós temos assumido uma cultura caída nas nossas vidas e que nós temos negligenciado uma cultura de oração, que é algo que o Senhor está nos pedindo nesse tempo. E eu quero fazer uma última advertência, uma última pergunta.
E quando essa quarentena passar, qual vai ser o nosso posicionamento em oração? Quem sabe muitos não estão só esperando acabar esse período de confinamento para o relógio de oração terminar, para esse compromisso que assumiu terminar. Quem sabe muitos não estão cansados desse negócio de oração, de que todo mundo tanto tem falado, mas nessa noite eu quero te encorajar a abrir o teu coração para o Senhor e a receber dentro do teu coração a importância de orar e a receber dentro do teu coração uma cultura de oração, uma cultura dos céus dentro do teu coração, uma cultura dos céus dentro do teu coração. Vamos orar nessa noite. Vamos orar nessa noite, porque o Senhor, Ele está no nosso meio e Ele está na casa de cada um. E nessa noite, eu creio que o Senhor, Ele está tocando corações, Ele está falando com pessoas. E há muitos que, quem sabe, têm se sentido culpados porque não têm tido o tempo de oração que esperavam. Hoje à tarde mesmo eu falava com uma irmã querida e ela me dizia que ela se sente às vezes mal, se sente culpada porque ela gostaria de orar mais, mas ela tem uma rotina fora do normal, uma rotina que nenhum de nós gostaríamos de ter. E aí eu falei para ela que eu creio em algo, que eu creio que para o Senhor importa mais o nosso desejo de estar na presença dEle, do que nós entrarmos na presença dEle sem vontade nenhuma, do que nós entrarmos diante dEle sem disposição de estar com Ele, do que entrarmos diante dEle para simplesmente cumprir uma prática religiosa. Sim, nós precisamos transbordar aquilo que está no nosso coração, mas em primeiro lugar nós precisamos ansiar por estar diante dEle, ansiar por entrar no Santo dos Santos. Não é mais tempo da igreja permanecer no átrio. Nós já estivemos por muito tempo no átrio, Nós precisamos entrar no santo lugar. Nós precisamos chegar no Santo dos Santos, que é onde a glória do Senhor está. E onde a glória do Senhor está, aí está tudo aquilo que nós precisamos para viver. Porque a glória do Senhor é a bondade de Deus. É a bondade de Deus que transborda sobre as nossas vidas. Nessa noite, igreja do Senhor Jesus, ouse entrar no Santo dos Santos. Ouse entrar no Santo dos Santos. E ouse quebrar o teu vaso de alabastros diante dEle. Ouse quebrar o teu vaso nessa noite, não importa quanto custe, não importa o valor desse vaso, ouse quebrar diante dele e ouse enxugar os pés do Senhor com os teus cabelos. Ouse se humilhar diante dele e reconhecer que sem ele nós nada somos, que sem ele nós nada podemos fazer, e reconhecer que nós temos escolhido fazer tantas coisas antes de orar e que muitas vezes a oração tem sido a nossa última opção e que muitas vezes a oração tem estado numa posição bem baixa da nossa lista de prioridades de cada dia. Mas nesse tempo eu me uno aos céus e eu me uno ao Senhor e eu declaro em nome de Jesus o estabelecimento de uma cultura de oração no meio da tua igreja. Eu declaro um novo tempo, um tempo de avivamento em oração, de avivamento em busca da face do Senhor, de busca da face do Senhor, porque essa quarentena ela vai passar, mas o que nós vamos ter colhido nesse tempo, o que nós vamos ter aprendido nesse tempo, nós podemos escolher nos abrigar no esconderijo do Altíssimo, ou nos abrigar nas nossas seguranças próprias, na nossa autossuficiência. E nessa noite, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, Deus. Nos humilhamos diante de Ti, Deus, e Te pedimos perdão, Senhor, pela nossa autossuficiência. Te pedimos perdão pela nossa omissão, pelas nossas desculpas, pelas distrações. Senhor, liberta, Pai, a Tua igreja de toda distração, Deus, de toda distração, Senhor. Que nós possamos, Deus, pensar nas coisas do alto, que nós possamos pensar nas coisas do alto, nos deliciar com todos os tesouros do reino celestial e encher os nossos pensamentos com as realidades celestiais e não com as distrações do reino natural. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelo tempo em que nós temos brincado de ser igreja, pelo tempo, Senhor, em que nós fazemos qualquer coisa, mas não somos cristãos verdadeiros. Nós nos dizemos cristãos, mas nós nem mesmo temos uma vida de oração.
Nós dizemos que Jesus é o nosso mestre, mas nós não praticamos as obras que ele praticou. Nós não nos envolvemos com as pessoas, nós não oramos, nós não temos um relacionamento de intimidade contigo, Senhor, e por isso nós rasgamos o nosso coração diante de ti, Deus. E nós prostramos, Senhor, o nosso coração diante de ti. E nós quebramos, Senhor, o nosso vaso de alabastro nessa noite. E nós derramamos sobre os teus pés, Senhor. Derramamos sobre os teus pés, Senhor. Porque nós entendemos que a tua presença é o nosso descanso. Porque nós entendemos que o esconderijo do Altíssimo é a nossa segurança. Que a sombra do Onipotente é o lugar onde nós estamos seguros. Senhor, nós queremos nos apegar a Ti, nós queremos nessa noite abrir mão das coisas terrenas, nós queremos abrir mão, Senhor, de velhos hábitos, de estruturas mentais caídas, em o nome de Jesus, nessa noite eu profetizo estruturas mentais caídas, sendo derrubadas em nome de Jesus, sofismas sendo destruídos, fortalezas de mente caindo por terra. E eu declaro em nome de Jesus, corações abertos a Ti, e eu profetizo um novo tempo, Senhor, de uma igreja que Te busca a cada amanhecer, porque entende que precisa buscar diante de Ti a graça que necessita para cada dia. E eu profetizo uma igreja que Te busca no final de cada tarde, porque entende que só chegou em casa em segurança naquele dia porque Tu os guardou. E eu profetizo uma igreja que ora ao final de cada noite, porque reconhece, Senhor, que não existe melhor lugar para descansar do que na Tua presença, que não existe melhor lugar, Senhor, para renovarmos as nossas forças do que diante de Ti. Eu profetizo um tempo de busca pela Tua face, de conhecimento de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai gerando fome pela Tua palavra nos nossos corações, vai gerando sede, Deus, sede, Senhor, pela Tua presença, sede, Senhor, pela Tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, desperta a igreja brasileira, existe muito mais do que os átrios do templo, existe um lugar chamado Santo dos Santos, que é onde a presença do Todo-Poderoso está, que é um lugar onde nós podemos chegar, é um lugar onde nós podemos tocá-lo, porque o véu se rasgou há mais de 2000 anos atrás, mas ainda não se rasgou de muitos corações, e nessa noite eu declaro o véu de corações sendo rasgado, e eu declaro o acesso ao Santo dos Santos livre, o acesso ao Santo dos Santos aberto para a Tua igreja, para uma igreja que até o dia de hoje não conhecia esse lugar, para uma igreja que até o dia de hoje não ansiava por esse lugar. Eu declaro um anseio ardente no coração da Tua igreja, um anseio ardente no coração da Tua igreja por chegar no Santo dos Santos, por Te tocar, Senhor, por conhecer as muitas facetas do Teu amor, as muitas facetas, Senhor, da Tua graça nas nossas vidas, Pai. Senhor, nós sabemos, Deus, que nós vamos receber de Ti aquilo que nós buscarmos em Ti, e o que nós queremos buscar, Senhor, são as coisas do alto. O que nós queremos buscar, Senhor, nós queremos trazer sobre essa terra a realidade dos céus, nós queremos atrair os céus na terra, e eu declaro, igreja, em nome de Jesus, que a partir de hoje, não somente quando nós estivermos reunidos nos templos, os céus estarão abertos, mas quando nós estivermos no nosso secreto, quando nós estivermos nas nossas casas buscando ao Senhor, os céus estarão abertos sobre nós, os céus estarão abertos sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade,
uso no teu coração e opere poderosamente em sua vida. Amém? Amém. Amados, nós estaremos encerrando. Alguns irmãos têm me perguntado como será a semana que vem. Bem, nós estamos sujeitos às autoridades municipais e, embora exista uma margem dentro do decreto que permite um funcionamento parcial das congregações, em reunião com a Associação de Pastores, nós havíamos decidido em, a princípio, manter a restrição de cultos no endereço da igreja, no endereço da congregação, restritos até dia 5. Então, provavelmente, a próxima terça-feira vai ser na live do grupo, na live privada, salvo algumas alterações, porque esta próxima semana ainda são semanas de cuidados. Cremos, por aquilo que temos acompanhado, que nesta semana que se iniciou hoje, no segundo dia amanhã, nossas autoridades municipais, alinhadas com as autoridades estaduais e federais, estarão tomando algumas decisões para os próximos dias. E nós iremos acatar as decisões, então, das autoridades. Mas, por enquanto, permanecemos assim, com as lives, com o relógio de oração, permanecemos com a comunicação via redes sociais, nos abençoando uns aos outros e, em caso de necessidade, nos deslocando para atender pontualmente algumas situações. Amém? Se mudar algo dentro dessa realidade, nós estaremos comunicando imediatamente e, em seguida, dentro de um cronograma, trabalhando dentro das alterações que serão feitas. As escalas, todas elas estarão funcionando normalmente do mês de abril. Dentro das escalas estarão as pessoas que estarão cumprindo com as suas funções. De novo, recepção, ambiente de culto, as funções internas do templo com o funcionamento, mas as escalas de pregação e estudo, todas se darão pontualmente por lives. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. A Carla estava falando sobre orar deitada, né, Carla? Isaías 38 fala de um rei que recebe uma palavra do profeta Isaías e ele está enfermo com uma enfermidade de morte. Ele estava, segundo estudiosos, no seu leito. A palavra diz que ele vira para a parede e ora, né? E Deus ouve a sua oração e lhe acrescenta 15 anos de vida, além de curar a sua enfermidade. Então, se você estiver deitado e você for impulsionado a orar, que a sua condição não impeça você de orar a Deus. Levante tuas mãos lá mesmo, ore ao Senhor, que o Senhor te ouvirá aonde você estiver. Amém? Que a paz de Deus, a comunhão do Santo Espírito esteja com todos. Queremos parabenizar os aniversariantes do mês de março. Tu tem a lista aí, amor? Temos a lista, só um segundinho, que eu vou pronunciar os nomes. Quero parabenizá-los. Hoje, excepcionalmente, não teremos um bolo público, né? Mas aí, se Deus der graça, no mês de abril nós comemoramos todos juntos lá, no último domingo do mês, vamos comer bolo, tomar refri, nos alegrar na presença do Senhor e estaremos orando por todos. É só minha esposa encontrar a lista aí, eu vou ler o nome de todos. Alguns tem em mente, alguns eu tenho em mente, mas quero orar, falar da lista por inteiro. Héctor Ferreira Pires da Silva, Márcio José da Silva, Stefano de Bortoli, Camilo Eduarda de Oliveira, Nilfo Viana Rodrigues, Márcia Giovanni Peixoto, Emanuel Fischer Pires da Silva, Camille Tomim Machado, e amanhã, excepcionalmente amanhã, dia 30, Paulo Giovanni Magalhães Machado. Amém? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos que participaram da live. É os avisos, né? Não adianta. Tu vê como eu sofro, eu tenho que encaixar tudo, não é fácil. São muitas vozes. Quero agradecer a todos que estiveram participando da live, de maneira especial, está na página aqui, amor? Busca a página aí. Agradecer a dona Lúcia, o seu Pedro, a dona Ana, que está assistindo, que não passou muito bem esse final de semana, mas está se esforçando, está assistindo. Deixa eu ver aqui. Quero mandar um beijo.
Manda um Já que beijo. nem minha mãe, nem meu pai, nem a Xuxa estão assistindo, eu quero mandar um beijo pro Alkins, dizer que nós estamos sentindo a tua falta, o Alkins, e ver se volta, hein? Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Eu não sei o que aconteceu aqui com a lista. Pastor Paulo, pastora Marluce, Caleb, as meninas que estavam aí acompanhando. Juninho. Deus abençoe. Ei, Juninho. O meu sobrinho, o Júnior, lá de Pará de Minas, que Deus abençoe poderosamente. Que bom que você está acompanhando as lives. Os demais me peçam perdão porque eu não estou com a lista atualizada nas mãos, mas que Deus abençoe a todos. Eu sei que a Adra Oliveira estava acompanhando, a sua mãe estava acompanhando, eu dei uma passada de olho. Zé Antônio, missionário. Logo que voltar as orações na congregação, nós te avisamos. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Amém? A paz do Senhor Jesus. Concluía. Ainda